É até engraçado porque o Lula tinha prometido no primeiro mandato, no próximo ano e tal, que a gente vai colher, por enquanto a gente tá ainda plantando, não sei o quê. A gente tá, né, por enquanto ele só plantou no brasileiro e não nasceu nada. Calma aí, cara. Lá ele. Coloca, e aí eu vejo muito bolsonarista batendo nessa tecla, né, muito cegamente. E aí, o que eu falo pra esse bolsonarista é o seguinte, imagine que vazou um áudio do Lulinha pedindo dinheiro pro Marcelo Odebrecht pra fazer um filme sobre o Lula. Você ia falar, ah, não, é só um filme? Ou você ia falar, obviamente, isso é coisa de bandido. É um bandido pedindo dinheiro pra outro bandido porque tem uma contrapartida de bandido envolvendo a bandidagem. E refite. Então teve um escândalo aí que atingiu ou resvalou de alguma maneira no movimento Brasil Livre, foi pela ligação do Cristiano Beraldo, foi isso, e aí vocês o afastaram. Então vamos esclarecer essa história exatamente como aconteceu. Centrão, vamos. Os bolsonaristas, quando o Flávio foi escolhido candidato, estavam desolados. Falaram, não, escolheram o pior. O pior do que tinha dentro do campo do bolsonarismo, escolheram. Isso falando de deputados e senadores bolsonaristas. O Banco Master, assim, primeiro, quando o próprio nome do Flávio foi escolhido, eu, em Brasília, enfim, sou obrigado e exerço bem o meu trabalho de conversar com todo mundo, né? Com bolsonarista, com petista, com centrão. Os bolsonaristas, quando o Flávio foi escolhido candidato, estavam desolados. Falaram, não, escolheram o pior. O pior do que tinha dentro do campo do bolsonarismo, escolheram. Isso falando de deputados e senadores bolsonaristas. O PT, por outro lado, tava soltando rojão. Falava, não é possível, gente. O PT tava mais ou menos assim. Gente, admite, quem de nós se infiltrou lá, né? Quem de nós colocou fantasia de Valdemar pra escolher esse cara? Não é possível que tenham nos dado esse presente. Aí vem escândalo do Banco Master. Quando vem escândalo do Banco Master, e eu vou perguntar pro deputado bolsonarista, ele fala, cara, eu vou fazer o meu. Eu vou me eleger, o Flávio vai estar no meu santinho só porque o partido vai dar, mas organizar evento pra ele, tentar ajudar ele a ganhar, cara, não tenho tesão nenhum pra fazer isso. E a militância, imagina, se o deputado tá assim, imagina a militância, imagina a base de apoiadores. E aí, o Flávio vai dando declarações que cada vez mais afundam ele, né? Perguntam pra ele propostas sobre economia. Ele fala, não posso falar senão vou ser atacado. Vai falar quando? Depois de ganhar? A proposta se fala antes, né? Justamente pra você ganhar e pra você implementar. Aí, soltou as asinhas agora, ousou tirar alguma proposta daquela, né, cabeça, como é que eu posso descrever se eu for tomar um processo e eu vencer esse processo? Daquela cabeça em que há poucas coisas e ideologias e propostas não são uma delas. Ele foi lá e fala, não, vou dar o celular para 60 milhões de mulheres e idosos com uma inteligência artificial chamada Maria para combater a violência. Falando, não, gente, tá de brincadeira, né? Não, pera aí, o que é? A vinheta do Zorra Total vai vir depois, né? Não, é sério. Então, a única candidatura que tem gente com orgulho de falar do seu candidato é a do Renan Santos. Isso é sintomático de uma campanha vitoriosa, de uma pré-campanha vitoriosa, razão pela qual eu realmente acho que ele vai vencer. Caralho, tá apaixonado, hein, cara? Nossa, não, apaixonado pela causa, pela parada, porra. Bom, você é um cara que tava no começo do movimento e agora tá também no começo do partido. Eu meio que, se eu tivesse no teu lugar, eu também estaria feliz, entusiasmado e com tesão. Muito bom, fico feliz. O escândalo do Banco Master ter estourado, não é? Pra a candidatura do Renan, é ótimo poder mostrar que os seus adversários são ladrões. Né? É ótimo. O Renan ele tem toda a liberdade de chegar num debate, chegar pro Flávio e o dinheiro que você roubou junto com o Vorcário do Banco Master. Ou você vai falar, não, era só pra um filme do meu pai. Falou, amigo, o cachê do Jim Caviezel tá 130 milhões? Você tá de brincadeira, né? Você não contratou a Sidney Sweeney, você não contratou o Pedro Pascal, você contratou o Jim Caviezel, cara. Você quer enganar quem? Porra, é óbvio que você roubou esse dinheiro. Coloca, e aí eu vejo muito bolsonarista batendo nessa tecla, né, muito cegamente. E aí, o que eu falo pra esse bolsonarista é o seguinte, imagine que vazou um áudio do Lulinha pedindo dinheiro pro Marcelo Odebrecht pra fazer um filme sobre o Lula. Você ia falar, ah, não, é só um filme? Ou você ia falar, obviamente, isso é coisa de bandido. É um bandido pedindo dinheiro pra outro bandido porque tem uma contrapartida de bandido envolvendo a bandidagem. Ah, não, mas quando é o Flávio Bolsonaro, veja bem, é melhor isso do que Lei Rouanet. Fala, meu, você tá me tirando, né? E aí, da mesma maneira, o Lula, né?
Metade do escândalo do Banco Master, chutando ali, fazendo um chute grosseiro, é a participação do PT, né? Uhum. O sócio oculto do PT no Banco Master é o Augusto Lima, figura conhecida da política baiana, que comprou a massa falida lá de um mercado estatal, que tinha lá um cartão que não valia pra nada, de repente esse cartão passou a valer tudo porque tinha um monopólio do crédito consignado na Bahia, e quem operou tudo isso? Jacques Wagner. Jacques Wagner que... Isso eu vi algum jornalista comentar, que eu não me lembro, mas achei muito curioso, né? Na Lava Jato, quando teve busca e apreensão na casa do Jacques Wagner, pegaram um monte de relógio de luxo, né? E aí ele falou que era tudo falsificação chinesa. E dessa vez, é verdade isso? Que eu vi um jornalista falar, mas nem sempre, o Felipe, não sei Foi a coluna do Hélio Gaspari, eu acho. Hélio Gaspari? Que estava falando da questão da China. Mas não tem esse elemento objetivo agora do que ele está alegando sobre a procedência do relógio. Porque teve busca de novo, Não, teve a busca e apreensão, né? A Polícia Federal fez a foto daquilo que foi encontrado, daquilo que foi apreendido, tinha cerca de R$500 mil em dinheiro e 13 relógios que nós contamos ali nas imagens, e eu fui um desses jornalistas que apontou lá na época da Lava Jato que o Jacques Wagner tinha relógios de luxo, que estavam sendo associados aos esquemas. 13 nessa operação agora, né? Lacrou o 13, exatamente, de relógio. E quantos braços ele tem, né? Até onde a gente sabe, 2, né? Então, parece que vários alvos da Lava Jato estão reincidindo no noticiário policial. Isso eu garanto que nunca vão achar 14 relógios de luxo na minha casa. Mas, piadas à parte. Mas um computador muito brabo pra tu jogar um Dota é possível. Não, todo o meu dinheiro tá no meu computador. Tá. Ali, o meu computador tá declarado, então assim, não vai ser surpresa pra ninguém. Esse é um relógio de esporte comprado com salário de deputado federal? Exatamente, assim, que aí a única mentira que eu conto pra vocês é que eu faço esportes com esse relógio. Mas, bom, ali você vai encontrar, né, minha 4090 é onde tá o meu dinheiro. Entendi. Mas enfim. Jacques Wagner que foi intimado pra depor, né? Exato. Não, e aí, da mesma maneira que o Renan vai poder ir pra cima com muita tranquilidade do Flávio sobre o escândalo de Banco Master, também vai poder ir pro Lula. Vai falar, e aí? E o seu amigo, o seu candidato, o seu líder do governo, Jacques Wagner, né? Você vai falar que, encontraram 13 relógios de luxo, você vai falar que aquele negócio lá que ele usou dinheiro do Vorcaro pra pegar um apartamento pra filha e aí depois ele ia pagar, não sei o do quê. Augusto Lima, né? Que ele do pediu pro Augusto Lima, e o isso. Augusto Lima pagou o apartamento que ele disse que era pra filha, e aí só depois da batida policial ele disse que depois iria pagar. Que coincidência, né? Eu peço pra um amigo, e que amigo, né? Eu imagino, ô Igor, você é um amigo meu, vai lá, compra lá, uns quantos milhões que era o apartamento? Cara, o Igor nunca comprou um apartamento pra mim. Desculpa, cara. Mano, compra um apartamento lá de, sei lá, 15 milhões lá pra mim que eu te pago depois. Falou, que amigo é esse? Né? Realmente. Esse é um baita de um amigo. Aí, esse amigo, coincidentemente, foi beneficiado por um decreto assinado por você. Olha só, quando você tava no governo do estado da Bahia. Então, assim, e outra coisa, o Lula recebeu o Vorcaro no Palácio. O Lula recebeu o Vorcaro no Palácio e chamou o presidente do Banco Central e chamou o ministro de Minas e Energia, quando o Vorcaro tem negócios no setor elétrico, né? Então, peraí, que história é essa? O presidente da República chama um banqueiro, notoriamente um bandido, assim, gente, existe um relatório que é feito para o presidente da República das pessoas que ele recebe. Existe um serviço de inteligência, né, que você puxa a capivara, você é o presidente da República, você não recebe qualquer um, né? Você tem a ficha da pessoa que você quiser, que você vai receber por padrão, fazem das pessoas que você vai receber. Então, assim, não tem nenhum menino ali. E aí, o Lula não sabia quem era, mas chama o ministro especificamente pra atender os interesses daquele cara. O Silveira tava lá de bobeira na rua, falou, ministro, vem aqui que eu vou receber um amigo meu. Chamou o presidente do Banco Central pra atender o cara que justamente tinha um problema no Banco Central. Então, enfim, isso nos coloca numa condição de muita vantagem, né? Mas assim, esse é um caso, como tu disse aí, ele envolve todo mundo. Então é direita, esquerda, centrão, judiciário, todo mundo, geral. Nesse sentido, cara, a Polícia Federal fica esmagadíssima aí pra fazer correr, de fato, a investigação. Tu acha que isso vai andar? Tu acha que a gente vai ver uma delação do Vorcaro pra valer? Tu acha que isso acontece
que as pessoas estão lidando com isso, sabendo que é um ano eleitoral e tudo mais? Porque tudo isso influencia em como as coisas andam no Brasil. Olha, eu acho primeiro que a Polícia Federal, até agora, tem dado demonstrações de querer avançar com a Uhum. investigação, né? Ela não avançou sobre personagens menores, né? A gente tá falando da principal liderança do Centrão, que é o Ciro Nogueira, e a Polícia Federal foi pra cima. Uhum. A gente tá falando do líder do governo, de quem tá ocupando o Palácio do Planalto, que é o Jacques Wagner, a polícia foi pra cima. Não sei quem vazou o contrato lá do Alexandre de Moraes, nem o negócio lá do Taiaiá do Toffoli, mas saiu, né. Então, se saiu, é porque alguém investigou, isso já estava nas mãos da Polícia Federal. Foi a Polícia Federal que vazou? Foi o advogado da defesa do próprio Vorcaro para tentar dar um recado para o Supremo, falar: "Ô, rapaziada, então, eu tô aqui, né, tô preso", né. E o Vorcaro, ele não é um guerrilheiro como o Zé Dirceu. Que tá Ele acostumado. ele não tem cabeça Aham. pra ir preso, ele é um playboy. Tanto que nos primeiros dias de prisão saiu notícia que ele estava socando a parede em surto, né. Pô, o cara estava acostumado, né, a mandar, né, listas de transmissão com bom dia, solzinho e coraçãozinho pra 3, 4 modelo, né, pô. Eu li A E Quebra do Vorcaro, né, então assim, eu Tu sei leu? eu sei que porque chegou na CPMI do INSS. Uhum, uhum. Então assim, e importar garotas de programa para a Noite das Astronautas, né? ô, Felipe, eu acho importante que você tenha dito garotas de programa, porque eu vejo a imprensa muito levianamente utilizando a expressão modelo. Eu falo, mano, é uma ofensa pra quem é modelo de verdade. Você falar verdade. que, não, gente, pelo amor de Deus, é prostituta, né? Porra, né? Mas enfim, tem né, o negócio da Noite das Astronautas. Então, assim, eu li A Quebra do Vorcaro, eu sei que o Vorcaro tinha tudo menos uma vida difícil, né? O máximo do sufoco que ele passava é tentar fingir ali pra Marta Graef que ela não era corna. Tirando isso, ele não tinha grandes dificuldades na vida, né. Então, assim, eu não imagino ele aguentando muito tempo de prisão. Só que, mesmo preso, ele ainda tentou meter o malandrão, né, porque eu não sei se eu vou falar os valores exatamente agora, que não me vem à cabeça, mas na primeira proposta de delação, eu acho que ele tinha falado em devolver ali 20, 30 bilhões de reais, uma coisa assim. O Felipe tem uma memória melhor que a minha. Chegou-se a falar em 40 bilhões, mas se acreditava que ele tinha 60 bilhões a E devolver. isso. Então, assim, primeiro ele ofereceu 40, e ainda era 45 anos, não era uma coisa assim? Tudo devagar. É, No início, na verdade, acho que foi 20, aí depois subiu para 40, mas sabiam que ainda tinha Então, mais. assim, ele ainda tentou fazer a PF e a PGR de otário, né. Porque primeiro, pô, eu tenho 40 bi em caixa, né, que eu roubei. Eu não vou devolver de uma vez, eu vou devolver em 5 anos, então espera aí. Se eu tenho 40 bi que eu roubei, e eu vou devolver esses 40 bi, em 5 anos eu invisto esse dinheiro que eu roubei e que já tá legalizado que eu já vou devolver, e aí só com o fruto do roubo, já esse Aham. fruto legalizado, eu vivo como bilionário. Pô, vamos lá, vamos supor, cada Com ano. certeza. Vamos supor que cada ano eu devolva lá 4, 8 bilhões de reais. Pô, eu deixo o resto rendendo. Aí ainda descobre que ele tinha mais 20. O cara ainda tava guardando 20, além da malandragem dele investir aquele outro roubo. Então, eu acho, porque, pelo que eu escuto, né, que ele não tá conseguindo e não vai conseguir fazer a delação, porque ele tentou dar passa-moleque muito tempo na PF e na PGR, e que tanto a PF como a PGR consideram que, gente, nós já temos muita coisa. Nós já temos coisa o suficiente para incriminar gente muito poderosa. A não ser que o Vorcaro dê alguma prova muito cabal sobre uma pessoa muito importante, que esse é um ponto da delação premiada também, né? Uhum. Você só pode fazer delação se for para entregar alguém maior que você, Perfeito. né? Não faz sentido, sei lá, o CEO da Odebrecht entrega o faxineiro. Não, precisa entregar alguém acima. Então, ele precisaria dar alguma coisa muito contundente com alguém que esteja acima dele. Não apresentou. Se não apresentou, eu acho melhor que ele apodreça lá e que a PF trabalhe com aquilo que tem. No judiciário, tudo está dependendo do André Mendonça. Porque, apesar dele não decidir as coisas sozinho, se ele abre sigilo, se ele determina busca e apreensão, se ele determina prisão e as provas são muito robustas, os outros ministros ficam constrangidos de votar contra a decisão dele. Então, empreendendo, fazendo busca e apreensão e tornando documentos públicos, ele constrange os colegas a votar, porque aí todo mundo vai cair matando falando, ué, Uhum. da mesma maneira a prisão do Vorcaro.
Por que foi tão fácil manter a prisão do Vorcaro? Porque ele não é poderoso? Porque ele não tem influência no Supremo? Não, mas é porque já tinha tanto elemento contra ele. O André Mendonça bancou. Que os outros ministros, pô, falaram, cara, vai ficar muito feia a minha situação aqui e eu posso até virar um holofote pra me investigarem, caso eu me investigarem no sentido da imprensa ir atrás e investigar do porquê que eu votei pra soltar o Vorcaro. Então, cara, tá nas mãos dele. Até agora, o que eu tenho escutado e o que eu tenho visto é de que ele é um cara correto, que não cede à pressão e que tem conduzido bem. Até agora. Na CPMI do INSS, ele tomou decisões, principalmente em relação a habeas corpus de investigados, decisões que eu discordei e discordei muito. Mas, até agora, tá? Eu sempre deixo muito claro, porque depois ele toma uma decisão no futuro que é horrível, né? E aí eu fico comprometido. Mas até agora, ele tem demonstrado nessa investigação correção e vontade de levar em frente. Ô, Kim, você poderia esclarecer, porque acho que toda live com a participação de vocês, ou até quando nós jornalistas falamos alguma coisa sobre a candidatura do Renan Santos, os defensores de outros candidatos falam, e refite. Então teve um escândalo aí que atingiu ou resvalou de alguma maneira no movimento Brasil Livre, foi pela ligação do Cristiano Beraldo, foi isso, e aí vocês o afastaram. Então vamos esclarecer essa história, exatamente como aconteceu. Vamos, claro. Bom, o Beraldo, ele prestava serviços, ainda presta, até onde eu sei, serviço de consultoria para empresas de óleo e gás. Uma dessas empresas é a Refit, que está sofrendo acusação aí de sonegação fiscal, né? Até onde ele contou pra gente, não tinha nenhum problema, ele prestou consultoria dele e não participou de sonegação nenhuma, mas ele decidiu se afastar do movimento para não atrapalhar, para não manchar, né, a imagem, não colocar sob suspeição, e ele respondeu o processo dele. Ele agora está afastado em definitivo, ele decidiu seguir outro rumo da vida dele, então não há absolutamente nada em relação a Refit. Aliás, eu fui o relator, né, para quem fala, mas então vocês atuaram para beneficiar sonegador, não sei o quê. Eu fui o relator do projeto que obrigava a ANP a ter acesso às notas fiscais concedidas pela Receita, né? A Agência Nacional do Petróleo? A Agência Nacional do Petróleo a ter acesso às notas fiscais justamente para impedir o que aconteceu no caso da Refit, antes de estourar o escândalo da Refit. Então, é uma explicação muito simples, né? Um integrante do nosso movimento prestava consultoria para empresas de óleo e gás. Uma dessas empresas foi acusada de sonegação. Não existe nada contra ele. Saiu até notícia na imprensa que ele teria sofrido busca e apreensão. Não sofreu. Então, o ruído gerado foi em torno... integrante do MBL sofreu busca e apreensão. Não sofreu. Ele prestou aquele serviço. Até tudo que ele mostrou pra gente não indicava nenhum envolvimento. Mas, de todo modo, ele está afastado. O que é a proposta de desfavelização e o que é a proposta, vamos dizer assim, de alteração do Bolsa Família? Do Bolsa Família é muito simples, né? E isso vai ser sempre colocado, independentemente da proposta que a gente coloque para enfrentar assistencialismo, para enfrentar a dependência de programa social, a propaganda, o terrorismo que o PT vai fazer pobre vai morrer de fome, né? E é até engraçado porque o Lula tinha prometido no primeiro mandato, vou acabar com a fome. Agora ele voltou a prometer no quarto mandato e, enfim, né? Quando ele diz que não, no próximo ano e tal, que a gente vai colher, por enquanto a gente tá ainda plantando, não sei o quê. A gente tá, né? Por enquanto ele só plantou no brasileiro e não nasceu nada. Calma aí, cara, lá ele. Desculpa, eu ia me manter sério, mas o jeito que você me olhou aí, né? Perdão, ela. Mas eu sou o marido aí, tá ok? Você, porra, perdeu a linha aí, cara. Então, o Lula, por enquanto, só plantou no brasileiro. Tá bom. Não nasceu nada. Não aconteceu nada, tá? A picanha que foi prometida lá... A metáfora da plantação mexeu com você? Bom, não veio, faltou picanha. Faltou a Inhá. Faltou... Esse jogo. O que eles fizeram antes do programa? Tá. Vamos dizer que a gente tava mesmo? Tava falando do mal do Lula. Tava falando mal do Lula. Tá. Bolsa Família. Isso. Bolsa Família, cara, porque o cara tá fazendo terrorismo. A gente vai fazer o terrorismo, independentemente de qual seja a nossa proposta. Cara, não dá porque o chat tá na minha cara aqui. E eu tô vendo a galera rachando. A galera tá rachando de rir. O Vitão vai ter que tirar o chat daqui, hein, Vitão? Senão vai foder. Não, pode deixar. Pronto, já era. Pronto. Agora...
Agora eu tô vendo você em vez de É, olhar o pô. chat, porra. Para de ir. É, Deputado federal tem crise de riso durante o programa de Está até entrevista. suando. Melhora esse É. ar-condicionado aí pra nós, Bruno, por favor. independentemente, né, da proposta que a gente tenha pra libertar o Brasil de assistencialismo, de Bolsa Família e por aí vai, vão falar que é contra pobres. Mas a gente precisa defender o que é correto, independentemente da propaganda. Que é fazer frentes de trabalho, né? Pô, a pessoa é jovem, saudável. Nós teremos um grande programa de infraestrutura. Um exemplo. Nós queremos fazer 10 mil quilômetros de ferrovia ao redor do país. Isso vai se estender também para manutenção e duplicação de rodovias, para modernização de portos, de aeroportos. Não vai faltar emprego, porque o investimento público vai atingir níveis que nós nunca vimos antes, porque a gente vai liberar um espaço fiscal de 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 5 anos, que vai dar muito poder para a gente tocar esse investimento. No sentido de ser um populismo que atende a um lobby empresarial, o Flávio tem semelhança com o PT, porque o Vale Gás, o Felipe, não é mais, né, um valor que você pode utilizar para comprar o gás em redes credenciadas. Agora é o próprio gás que o governo tá te entregando, e isso, vamos lá. Primeiro, todo o sucesso acadêmico que é colocado comparando o Bolsa Família com o Fome Zero é de que no Bolsa Família o mais pobre teve a liberdade de decidir o que era prioridade para si próprio, quando no Fome Zero o governo escolhia o que era, e por isso o Bolsa Família funcionou e para acabar com a fome, e o Fome Zero não funcionou. Aí você vai lá. É dar ao cidadão a liberdade de usar o seu dinheiro da maneira como quiser. Exatamente. E aí, o Vale Gás, em vez de você, sei lá, aumentar o Bolsa Família, né? Porque se você vai criar um benefício voltado para o mesmo público, né? Em vez de você aumentar aquele benefício para o cara escolher qual que é a prioridade dele, né? Se é gás, se não é. Cara, pô, tem um forninho elétrico, a eletricidade tá mais barato do que o gás, né? Não, você vai lá e especificamente dá gás. Isso. Você dá um produto específico. Isso, Felipe, eu conheço. É lobby do Suarez, do SDOS, do rei do gás. Então, assim, por um lado, você finge estar ajudando o mais pobre, mas nos bastidores você está atendendo o lobby de empresário bilionário corrupto. Da mesma maneira, o Flávio vai lá, finge estar dando um benefício para a mulher e para o idoso, e aí, né, por trás você tem as teles, que, na minha avaliação, constituem um oligopólio no nosso país, prestam um péssimo serviço, e que agora vão passar, na proposta do Flávio, né, a receber bilhões de reais do pagador de impostos. Mas não para por aí. Piora o populismo do Flávio, porque Jair, Flávio, sempre disseram Bolsa Família era Bolsa Esmola. Aí agora, mais recentemente, o Flávio falou que ele vai dar os 600 de Bolsa Família, mais 100 reais para quem economizar 100 dos 600, mais 100 reais para quem fizer não sei o quê, mais 5 mil reais de microcrédito. Então, o cara pegou 600 contos do Bolsa Família, que ele falava que era populismo, transformou em 5.800. Bom, meu amigo, você precisa se decidir se você quer, de fato, ter uma candidatura de direita ou se você quer ser o vice do Lula, né? Porque até agora acho que o Lula não indicou vice, salvo engano. Então, pô, tá aberto o espaço pro Flávio. Pô, com essa linha de proposta, pode ir pra lá. Você vai ser recebido da proposição precisar ter estimativa de impacto e fonte de receita, seja corte de gasto, seja aumento de imposto. Não tem isso, né? Ele apresentou uma conta de padeiro ali, sem memória de cálculo e sem dizer de onde vai sair o dinheiro. Tem esse problema, mas o problema central é anterior. Por que dar celular para mulher e para idoso? Uhum. Qual que é a rácio por trás disso, né? No que dar um celular para uma mulher ou dar um celular para idoso, no que esse público focal vai se beneficiar mais do que o resto da população de receber um celular? Ele tangenciou ali um discurso de combate à violência contra a mulher. Gente, olha, eu já vi vários casos de estupro e de feminicídio. Em todos esses casos, as mulheres tinham celular e, assim, não mudou muita coisa. E tinham celular com acesso a você instalar um chat GPT, que é uma inteligência artificial muito mais competente do que essa Mar IA, né? Mar IA que ele apresentou como sendo uma IA para mulheres. Então, assim, eu acho que não faz sentido em primeiro lugar, né? Qual que é o problema que ele tá tentando resolver, né? Por que esse público? Por que esse meio? Não tem nenhum pressuposto, sabe? Não é nem um raciocínio ali, sei lá,
aristotélico, assim, é pressuposto, pressuposto, conclusão. Não tem um pressuposto, não tem outro pressuposto, não tem uma conclusão. Ele só jogou que vai dar celular pra mulher. E tu não gostou? Tu não é mulher, né? O Eduardo Bolsonaro me criticou, né? Falou, porque, na verdade, tem a direita, que o pessoal nem sabe o que é direita, né? E aí eu resgatei aquele vídeo do Flávio, do Eduardo, falando... Perguntaram pra ele, né? Que livro conservador que você leu? Aí ele... Porra, aquele da capinha branca! Falei, meu, você não consegue citar um, nem que você... Olha, nem que você não tenha lido, né? No mínimo, você não consegue lembrar um nome de uma capa de um livro conservador que você viu na livraria um dia na sua vida, alguém que você tenha escutado numa palestra falar de um livro, você não tem a capacidade de se lembrar, porque o cara não pediu pra ele fazer uma resenha do livro, só pediu pra ele citar um título, ele não tem a capacidade de citar um título. Inclusive do Roger Scruton, o conservador britânico, filósofo que morreu poucos anos atrás, e que o Eduardo Bolsonaro, naquela entrevista, encarou como uma referência intelectual. E ele só soube citar um vídeo de YouTube que o Roger Scruton fez sobre a beleza. Ele não sabia citar o nome de um livro. Que, aliás, ele tem um livro ótimo que é Como Ser um Conservador, Exato. né? Que foi o único do Scruton que eu li e que, pra mim, quando ele fala do vínculo, né, em relação à sua terra, em relação à sua comunidade e o conservadorismo ser, que eu acho que essa é a melhor definição, né? Ser um pacto entre quem morreu, quem vive e quem tá por viver, né? Ou seja, honrar o legado daqueles que passaram, trabalhar para entregar uma sociedade melhor do que você recebeu pro futuro, né? Ter essa conexão, isso ser, entre aspas, o contrato social, eu acho que essa é a melhor definição de conservadorismo, porque, por exemplo, o pensamento revolucionário, ele corta o primeiro elo dessa definição, que é o compromisso com o passado, porque o revolucionário acha que tudo que veio atrás dele tá errado e que ele que vai trazer tudo que tá certo de novo, né? Então, assim, todas as instituições, toda a economia, todos os costumes, as relações sociais, desde o Estado, da democracia, da economia de mercado até o casamento, todas as instituições estão erradas e eu que vou começar do zero, que eu sou o zero. Aí já viola o conservadorismo e fala, não, primeiro você precisa honrar o seu passado. Não significa que você tem um compromisso com os erros do passado, mas significa que você tem um compromisso de aprender com o passado, né? E o Eduardo não é capaz de citar nada e ele veio falar, não, mas aí o Kim tenta confundir, né? Ele é um cara que, né, fala que, não, a direita pode concordar com a esquerda aqui. Eu falei, olha, peraí, gente. Olha, na minha experiência de mandato, direita que mais concordou, não é nem com a esquerda em si, mas com o petismo, foi o bolsonarismo. E aí eu listei, PEC da vingança pra perseguir promotor que combatia a corrupção, afrouxamento de lei de improbidade administrativa. Antes existia a figura da culpa grave, né? Então, assim, eu sou o prefeito, Igor. E aí tá lá na sua casa, tem um buraco pra asfaltar, né? Pra fazer a operação tapa-buraco ali, na frente da sua casa. Eu contrato uma empresa de isopor. Aí eu tapo com isopor o buraco da sua casa. Se não ficar comprovado que eu recebi propina da empresa de isopor, eu não posso ser responsabilizado administrativamente, no âmbito do direito administrativo sancionador, eu não posso ficar inelegível por ter usado o isopor pra fazer a operação tapa-buraco ali na frente da sua casa. Nisso, PT e Bolsonaro e Centrão votaram juntos, né? Qual que é a desculpa pra defender um troço como esse, cara? Porque existe um apagão das canetas, que as pessoas têm medo de ser prefeito, porque por qualquer coisa toma processo, porque o Ministério Público fica responsabilizando por qualquer coisa. E olha, eu conheço bem que tem muito promotor que quer ser prefeito, que quer governar no lugar dele, quer governar no lugar do governador. Agora, você não corrige um abuso com o outro, né? Que, aliás, essa é a frase que eu mais gosto do Espírito das Leis, do Montesquieu, que ele fala, vejo os antigos abusos, vejo sua correção, e vejo os abusos da própria correção. Isso é um abuso, né, da própria correção. Mas só para lembrar, você estava citando aí que foi criticado pelo Eduardo Bolsonaro nessa semana, quando você estava falando de que essa proposta do Flávio nem sequer respeita, vamos dizer assim, a tradição do pensamento conservador, porque eu perguntei em que ela difere do pensamento de direita, como vocês entendem. Isso, então, eu fiz toda essa volta para dizer que Flávio e Eduardo nunca passaram a um ano-luz
Eu não vou nem dizer de um livro conservador. Eu vou dizer de um livro, ponto. Sim, eu tenho sérias dúvidas se os dois foram alfabetizados. Cara, que você fez? Eu não tô aguentando. Não, eu fico. É que tem várias paradas que tu fala que eu fico assim, caralho, mané. Não dá merda não falar essas paradas aí? Não, falar que ele é analfabeto não é crime. Ah, mas tu falou que ele era ladrão também, né? É, aí é crime. Então. Tinha gente perguntando ali da manifestação do Ciro Gomes, Kim, que Ah, falou é verdade. que poderia apoiar o Caiado ou o Renan Santos. O que o senhor achou disso? Olha, eu acho ótimo, o apoio não se nega. Não somos nós apoiando o Ciro Gomes, é o Ciro Gomes dizendo que cogita apoiar a gente. E mais uma vez eu acho que isso é sintoma de uma campanha vitoriosa, né? Quando você tem uma pessoa com quem a gente nunca conversou na vida, eu nunca conversei, espontaneamente O Arthur já falando... conversou. O Arthur já tomou um tapa na nuca do Ciro Gomes. Então, olha só onde nós É chegamos. verdade, eu tinha até esquecido desse episódio. Eu lembrei agora. Olha só onde, Comentei na época. olha só onde nós chegamos. O sujeito que já bateu em um dos nossos coordenadores nacionais está falando que pode nos apoiar. Fala, meu, se isso não é furar a bolha, eu não sei o que é. É dar um tapa na bolha. Kim, muito obrigado pela moral, pelo teu tempo, cara. Obrigado por vir aí. Aquela ali do meio é a tua câmera, se quiser falar alguma coisa aí. Cuidado pra não cometer crime agora, hein? A do meio de baixo ou do meio de A cima? do meio de baixo. Meus amigos, Boa. vou fazer um discurso Aqui, aqui. Eles não estão te vendo aqui, né? Não. Então faça qualquer coisa aí pra me distrair que você não será capaz. Gente, primeiro eu quero falar pra vocês que eu realmente, da mesma maneira como eu senti na época do impeachment, que eu tava prestes a viver um momento histórico, eu sinto agora nessa eleição do Renan. Não é papo, eu até tava falando com o Igor ali nos bastidores, que se ele perguntasse pra mim, 6 meses atrás, pra que era a candidatura do Renan, eu diria pra ele que é pra marcar a posição, né? Porque a gente sempre gostaria de ter candidaturas majoritárias, porque o nosso objetivo é chegar ao poder para implementar as nossas ideias, não é negociar cargo. Então não faria sentido a gente ter um partido para não disputar eleições majoritárias, né? A gente não é um partido do centrão que não tem... Vocês já perceberam que União, PP, partido do centrão não tem candidato, MDB não tem candidato a presidente. Ou quando tem, é para barganhar alguma coisa depois, conseguir um ministério, conseguir uma secretaria. Não é dessa maneira que a gente trabalha. Então, eu diria, 6 meses atrás, que a candidatura do Renan era para marcar a posição, para pavimentar no nosso futuro a gente assumir o poder e para eleger uma bancada de deputados federais, né? Hoje, eu digo para vocês que é uma candidatura para vencer. E eu digo, por todos os elementos que eu já trouxe aqui, a única candidatura que tem proposta, o único candidato que tem proposta e, segundo ponto, tem proposta boa e terceiro, tem capacidade cognitiva para defender essas propostas, sem um paralelo com uma distância abissal em relação aos outros candidatos e aos outros pré-candidatos. Nós somos o único projeto de país e partido que tem a ousadia de imaginar aquilo que a gente pode ser e defender com veemência, com coerência e de maneira incisiva e disciplinada como a gente chega nesse país que a gente deve ser, como a gente imagina esse país, como uma das 5 nações mais poderosas do mundo, como um país que senta na mesa dos adultos, que China e Estados Unidos, se querem invadir o país, precisa primeiro saber a opinião do Brasil, com um país que tem bomba atômica, com um país que tem 100% do seu território dominado pelo Estado brasileiro e não por facções criminosas, um país em que não existe 1 centímetro de terra que o presidente da República precise pedir autorização para pisar, como o Lula fez mandando o ministro para negociar com o PCC que ele fosse entrar na favela do Moinho, né? Isso é um país que vai deixar de existir, um país que tem uma classe média robusta, um país produtivo, um país que exporta e é competitivo com a indústria da China, um país que exporta e é competitivo no agro como ele já é hoje. A gente quer fazer com que a experiência que nós tivemos no agronegócio, a experiência que a gente tem com a pesquisa em medicina em média e alta complexidade da USP, a experiência que a gente teve com a aviação civil, com o ITA e com a Embraer, seja estendida para os outros setores da nossa economia, que a gente seja um país rico, que a gente seja um país poderoso, que a gente seja respeitado no resto do mundo. A gente quer parar de fazer com que o Brasil seja visto como o alívio cômico do mundo,
né? Quando você imagina, se contassem uma piada, entrou, sei lá, um americano, um judeu, um russo, um chinês e um brasileiro no bar. Você já imagina que o brasileiro vai ser o cara que vai sacanear alguém, que vai dar risada de alguém, que vai fazer alguma coisa engraçada. A gente quer deixar de ser o cara engraçado. O brasileiro é o cara que chega sambando, né? O cara que, é o cara que tem um molejo, que fica lá jogando bola. Não, a gente quer ser o cara sério, a gente quer ser o cara respeitado, a gente quer ser o cara temido. A gente quer ser aquele cara que o mundo olha e fala, brasileiro, disciplinado, trabalhador, rico, poderoso. É esse o exemplo de Brasil que a gente quer. E eu pessoalmente quero que... Eu não tenho filhos ainda, mas eu quero contar para os meus netos, quando ele me perguntar, pai, o que é pobreza? Pai, o que é terceiro mundo? Eu quero dizer para ele, olha, era uma coisa que existia antes do seu avô fundar um partido político, esse partido chegar ao poder e transformar o país. Tome, pica-pau! Dia 1º de agosto, o evento mais importante do Partido Missão, o primeiro congresso do Partido Missão, em que nós vamos lançar oficialmente a candidatura de Renan Santos à presidência da República, a minha candidatura a deputado federal, candidaturas de mais de 500 candidatos a deputado federal que nós teremos após as convenções, um evento gigantesco, histórico. Nós estaremos nas capas de jornal como a nossa primeira convenção, como a oficialização do nosso projeto, e depois a gente vai pegar essa foto e comparar com a foto da vitória, da comemoração das nossas eleições. Então eu preciso que você participe desse momento histórico. Compre seu ingresso aqui no link da descrição do vídeo.